Oi, gente. Milei esteve recentemente no Brasil e foi abraçado pelo Flávio Bolsonaro num claro gesto de união entre líderes da extrema-direita. Só que um movimento se fortalece na Argentina, o movimento Fora Milei. Uma pesquisa aponta que os argentinos não aguentam mais Milei e querem mudança. E nesse vídeo, mais do que trazer os dados, eu vou explicar para vocês por quê. Não só porque o povo argentino não aguenta mais, mas porque o povo brasileiro tem que olhar para a Argentina como exemplo negativo de um governo de extrema-direita. O projeto de extrema-direita é um projeto de cortes, de concentração de renda dos mais ricos, de direitos trabalhistas destruídos, e o resultado é sempre o mesmo: queda na demanda, queda no consumo das famílias, concentração de riqueza e boom na economia em só um lugar, que eu vou mostrar aqui. E tem uma reportagem, e vocês vão ver que é de um lugar incomum, né? Que é do Valor Econômico, que é o boom do setor de luxo. Disponível para quem? Para a extrema-direita que é rica. Já a pessoa de extrema-direita que é pobre, que é da classe trabalhadora, que foi enganado, esse daí come o pão que o diabo amassou, né? O desespero dos argentinos que levou à ascensão da extrema-direita tem a ver com a esquerda na Argentina, que entrega também muito menos do que a nossa esquerda. Nunca é demais lembrar que no Brasil teve o Desenrola Brasil, que o governo Lula isentou o imposto de renda até R$ 5.000. Nunca é demais lembrar que o Brasil recuperou farmácia popular, nós temos o SUS e estamos fortalecendo. Os argentinos não têm nada disso. Não tem Desenrola Argentina, não tem farmácia popular, não tem SUS na Argentina. Então é muito importante lembrar que a situação na Argentina é muito mais complexa. Só que o modelo argentino eles querem trazer para o Brasil. E o que é que o levantamento diz? 61,6% da população deseja um novo governo, 65% desaprovam a gestão de Javier Milei e 77% rejeitam a venda de terras para investidores estrangeiros. Ou seja, o entreguismo é rejeitado por 77% das pessoas. Essa é uma pesquisa divulgada na página 2 e indica o cenário de crescente desgaste do governo do presidente argentino, né? Refletindo a percepção que a atual administração não conseguiu responder às principais demandas econômicas. O estudo revela ainda que 65% desaprovam. Se você fosse olhar para a mídia corporativa, pensaria que a Argentina virou a Suíça da América Latina. Eles falam em controle de inflação, mas os resultados econômicos não mostram isso. Principalmente no que se refere ao consumo das famílias, e é só olhar para os restaurantes nas capitais e hotéis. Estão vazios. Os restaurantes estão vazios. Sabe por que ninguém está indo para restaurante? Porque não tem dinheiro para comprar. Até a carne de burro passou a ser vendida porque ninguém consegue comprar carne de picanha, de boi, tradicional na Argentina. A economia continua sendo o principal fator. De acordo com a pesquisa, 53,9% dos entrevistados afirmam que a situação econômica está pior do que quando Milei assumiu, indicando que a recuperação, frequentemente destacada pelo governo, não foi percebida pela maior parte da sociedade. Mas tem um motivo para isso. Isso daí é que precisa ser compreendido. A população não sente porque os benefícios todos foram para o topo da pirâmide. E para a base da pirâmide foi só dificuldade. Aumentou a jornada de trabalho para 12 horas por dia. Pode ser de 12 horas por dia. E aí o que é que os empresários, os patrões, que têm um exército de reserva esperando para pegar o trabalho de pessoas que estão numa situação fragilizada, nos empregos da área de serviços, eles viram para o trabalhador e dizem assim, ó, olha, você quer manter seu emprego, você vai aceitar salário menor e vai trabalhar mais. Vai trabalhar 12 horas por dia e vai ganhar menos. Se você não quiser, não tem problema. A porta está ali e tem um monte de gente desesperada querendo o seu trabalho, querendo trabalhar com carteira assinada. Ora, é esse o projeto da extrema-direita para o Brasil. Por isso que é muito importante compartilhar esse vídeo. Não é para analisar a situação da Argentina, mas é para entender também que o projeto do Flávio Bolsonaro
É esse para o Brasil. É servir aos interesses do patronato. É servir aos interesses dos grandes, grandes em termos de poder, em termos de quantidade de empresas que controlam, porque eles querem hiperexplorar a classe trabalhadora. Porque nós temos uma elite econômica oligárquica, atrasada e antitrabalhador, contrário ao trabalhador. Mas aí o povo argentino está aos poucos acordando, depois de levar muita porrada. O levantamento mostra que 64% acredita que a Argentina precisa mudar sua direção política. Soberania mobiliza ampla maioria. 77% são contra a venda de terra para estrangeiros, por entender que a medida compromete a soberania nacional e pode colocar em risco o controle sobre recursos naturais estratégicos. A questão se tornou central e evidencia que mesmo entre os setores que apoiam reformas econômicas existe forte resistência quando eles envolvem patrimônio territorial e recursos considerados estratégicos. No cenário eleitoral, o peronismo lidera intenções de voto, enquanto a Liberdade Avança tem 28. Agora, por que o peronismo está com 31 só? Eu tenho uma explicação. Porque a diferença não é muito grande, enquanto a insatisfação é grande. É porque os peronistas na Argentina não têm um projeto de transformações profundas que beneficiam a classe trabalhadora com intensidade. Infelizmente, na Argentina, a esquerda, a centro-esquerda de lá, ficou capturada por uma lógica antiga que não absorveu ideais do socialismo democrático. Quais são os ideais do socialismo democrático? Que precisam ser aprofundados no Brasil, mas eles estão presentes no Brasil. No Glauber Braga, no Renato Freitas, né, em várias pessoas, na Sâmia Bonfim, entendeu? Ele está presente no Brasil, no Ivan Valente, no Guilherme Boulos, né? Principalmente no PSOL, mas tem lideranças do PT, Rogério Correia, Lindenberg Farias, Gleisi Hoffmann, eu citei o Renato Freitas. Esses ideais são os ideais que falam o seguinte: temos que tributar os mais ricos, temos que garantir direitos sociais universais, temos que fazer o Estado trabalhar para a classe trabalhadora. E no Brasil, esses ideais motivaram uma mobilização de massa que fala no fim do 6x1, acabar com essa hiperexploração. O peronismo não abraçou isso. E aí, ó, o percentual do peronismo baixo. Eleição competitiva. A direita pode até ficar no poder. É por isso que no Brasil, fortalecer ideais absolutamente vinculados à esquerda, isso é fundamental. A polarização e influência das redes. O estudo aponta o crescimento de movimentos conservadores, regressivos, especialmente chamada manosfera, conjunto de comunidades que difundem discursos ultraconservadores sobre política, relação de gênero e costume. Aqui no Brasil tem a mesma coisa. Insatisfação crescente. O conjunto de dados revela um quadro de elevação de polarização, mas também aumento da insatisfação. A maioria deseja uma mudança. Desaprova a administração atual e demonstra preocupação tanto com a deterioração das condições econômicas como temas ligados à soberania nacional. Há poucos meses, a pesquisa sugere que o governo Milei enfrentará uma disputa mais difícil que é observada em sua chegada ao poder, em um contexto marcado por pressões econômicas, desgaste político e crescente demanda social por mudanças. E a esquerda de lá, assim como a esquerda daqui, precisa ir em direção à classe trabalhadora. Nesse quesito, nós também estamos muito melhores. Por quê? Porque Lula abraçou a luta do fim do 6x1. Lula abraçou a luta de taxar betes, taxar bilionários, de trazer benefícios para a classe trabalhadora. Não só Lula, não só o PT. A coligação de esquerda está fazendo isso. Claro que essa coligação precisa ser puxada mais para a esquerda. Óbvio isso. É claro que temas como cooperativismo, fortalecer o controle da classe trabalhadora sobre os meios de produção e uma alternativa que supere o capitalismo tem que entrar no debate com mais força. Porém, nós estamos num caminho muito melhor da Argentina, não só pelo governo que temos, que é muito melhor do que o governo Milei, nem se compara, mas também porque aqui a esquerda, o Lulinha Paz e Amor acabou. Lula passou a abraçar essas pautas populares. O Leonardo Atucci disse muito bem aqui, ó: o receituário neoliberal promete eficiência, mas entrega desindustrialização, concentração de renda, fragilização do Estado e dependência externa. Dependência externa, inclusive, para o FMI, né? E aqui, ó: realidades contrastantes surgem há 3 meses das eleições parlamentares. Essa é uma reportagem antiga, é de 2025, 26 de 2025, mas retrata a realidade atual. Por quê? Porque o mercado imobiliário está nas alturas na Argentina de Javier Milei. Os carros não param nas concessionárias e grandes empresas aéreas adicionam novos voos para atender a demanda. Um boom no setor de luxo.
Por outro lado, os restaurantes estão vazios, os hotéis têm metade da ocupação e o número de lojas fechadas só faz crescer, uma vez que a retomada econômica começa a perder ímpeto. Pelo menos para as massas, pelo menos para os pobres, pelo menos pela classe trabalhadora. E isso que foi noticiado em 26/7/2025 só aumentou, só ficou mais acentuado agora em 2026. Isso aqui no Valor Econômico, por Ignácio Oliveira e Silvia Martínez em Bloomberg, e depois é produzido pelo Valor Econômico. Mas o que é que tem relevante aí? É isso que a extrema-direita produz. Porque ela faz uma coisa muito simples. Ela dá todos os benefícios ao patronato, que são seus patrões, são seus financiadores, são aqueles que garantem eles no poder. E aqui no Brasil a situação é igual, é idêntica, é idêntica. Aqui tem dados econômicos sobre Brasil e Argentina, né? Mas que basicamente confirmam o que a gente vem falando, né? Confirmam o que a gente vem falando. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. O projeto da extrema-direita é esse. E a dúvida o confronto que está colocado nessa eleição é claro. Nós não só temos que derrotar a extrema-direita, isso é óbvio, mas temos que puxar o debate mais para a esquerda no que tange à superação do capitalismo, o fortalecimento do cooperativismo. Temos que recolocar em debate questões como renda universal de cidadania. Com o avanço da inteligência artificial, esse debate é obrigatório. E temos que trabalhar com a ideia de que as riquezas do país não só têm que ficar no nosso país, e não podemos abrir mão das terras raras, não podemos abrir mão do PIX, não podemos abrir mão das nossas riquezas. Não podemos abrir mão do pré-sal para satisfazer o agronegócio com a bolsa agrocriminosa que foi aprovada e que precisa ser vetada pelo presidente Lula. Não só isso, nós temos que caminhar na superação do próprio capitalismo. Nós temos que enfrentar o capitalismo porque é do capitalismo decadente que nasce o neofascismo. O neofascismo germina em ressentimento e frustrações a partir das ruínas de um capitalismo decadente. E enquanto tivermos capitalismo, enquanto tivermos um sistema de concentração de riqueza e de renda, nós teremos a ameaça do neofascismo. Porque o neofascismo só será verdadeiramente derrotado no Brasil, na Argentina, onde quer que seja, quando os movimentos populares e de esquerda tiverem a coragem, o poder, a concentração de forças para declarar claramente: precisamos caminhar em uma direção de uma sociedade diferente, mais justa, mais igualitária, mais libertária, em todos os sentidos. Uma sociedade que de fato valoriza o trabalhador e o trabalho, seja ele braçal ou intelectual. Todos os trabalhadores e toda a população. E para valorizar essa população, precisa transformar a riqueza do país em algo que se reverte em benefícios à maioria das pessoas no país. Precisa fundamentalmente existir uma compreensão de que o investimento em educação, em ciência, em saúde é um investimento no futuro da nação. E esse investimento ele precisa ser potencializado, inclusive na garantia de renda para a população, inclusive na garantia de oportunidade de estudar, inclusive na garantia da oportunidade de desenvolver, de criar e de fomentar empreendimentos cooperativos, em que os trabalhadores são os donos dos empreendimentos, em que os trabalhadores repartem os lucros entre eles e que decidem as coisas democraticamente. A democracia, que é o valor fundamental da política que deve ser celebrado, ele não pode ser celebrado apenas de 2 em 2 anos. Ele precisa ser celebrado no local de trabalho, onde as pessoas passam a maior parte da vida. E só assim, experiências trágicas, como da Argentina com Milei, não serão repetidas. E só se a população compreender isso, no Brasil, é que nós podemos construir um governo de coalizão de esquerda que caminha cada vez mais para superar o neofascismo. E para fechar definitivamente a porta dele. Somente um socialismo libertário, radicalmente democrático e que tem um horizonte pós-capitalista será capaz de fazer. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal é a Nova Máquina do Tempo.
E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Pode compartilhar, pode espalhar, né? E se quiser ganhar dinheiro divulgando os nossos cursos, tem um link no comentário fixado que explica como. Não tem pegadinha e você pode ganhar dinheiro divulgando cursos de esquerda. Sim, parece impossível, mas não é. Você se cadastra gratuitamente no Hotmart, estando logado, vira afiliado e depois de virar afiliado, divulga. E se pessoas adquirirem o curso pelo seu link, você começa ganhando uma comissão de 20% e se você vender 13 cursos, você me avisa e você vai passar a ganhar uma comissão de 40% para divulgar nossos cursos. Espero que você abrace essa iniciativa, porque nos nossos cursos a gente ajuda as pessoas compreenderem muitos dos valores, dos princípios e das ideias trazidas nesse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.